feliz, cara. Estou tão otimista. Eu até estava achando, com função das provas, eu achei que eu ia me perder um pouco, mas estamos em dia. Aliás, cara, em terceirão eu raramente resolvo exercício em sala. E esse ano eu bati recorde, resolvi vários exercícios. O que está faltando é tu fazer o nosso combinado, a nossa parte combinada. Estudar meia hora por dia, fazer exercício de verdade, ter um caderno de física cheio de dúvida, usar o seu professor para me entupir de pergunta. É uma pergunta ou outra que às vezes aparece. É assustador como a galera pergunta pouco. É o professor que responde. Algumas não são todas, entendeu? Porque é uma equipe, né? Mas física praticamente todas. Né? Então vale a pena tu usar isso. Outra, né? Quando tu tem que ler uma resposta para compreender, putz, o esforço do cérebro é infinitamente maior do que eu chegar aqui e me matar para te fazer entender. Porque aí o esforço vem de ti, a aprendizagem é infinitamente maior. Certo? Então usem aquilo lá, cara. Qualquer outra. Tenta a questão, tenta ela, cara, e manda ela. Putz, não consegui, eu vou te mandar a solução do meu jeito, que é diferente da do site. Aí tu vai tentar ver qual foi o raciocínio dele. Aí tu não entendeu uma vírgula? Pergunta, amigo, aquela passagem da linha 3 para a linha 4 eu não compreendi, o que aconteceu? Pô, eu vou lá e vou te explicar, amigo, ó, o que aconteceu foi isso, isso, isso. E, cara, essa interação é perfeita pro cara aprender, é perfeita, só falta querer. Outra, não se esqueçam do que eu falei, o site até semana que vem ele já vai estar organizado, o YouTube, né? E aí já vai estar tudo com as playlists, tudo com o nomezinho, falta só 150 videozinhos, daqui a pouco está tudo organizadinho, certo? E não vou mais deixar sair desorganizar, vai ficar sempre organizadinho. Toda segunda-feira, né, teus vídeos já vão ter caído, já te expliquei, né, da minha internet problemática. Agora olha só que beleza que eu tenho para te mostrar, meu querido. Peguei uma bola de futebol e espelhei ela. Essa aqui eu espelhei por fora e essa aqui eu espelhei por dentro. Depois eu peguei uma máquina de cortar coisas de vidro, diamantada, e tirei essa parte da bola. Então, peraí, essa eu espelhei por fora, quer dizer que a parte de dentro não é espelhada. Esta eu espelhei por dentro, quer dizer que a parte de fora não é espelhada. E era uma bola perfeitamente esférica. É justo o nome, né? É justo pra caramba, porque ele nasceu de uma esfera. Ele nasceu de uma esfera. Espelho esférico. Justo. Muito justo. Aí a primeira coisa que o cara tem que saber é classificar o espelho em côncavo ou convexo. E aí, côncavo ou convexo? Deixa eu ver, a parte espelhada não foi cavada. E quando eu cavo, fica côncavo. Então, beleza, é convexo, eu concordo. Então, esse aqui é convexo. Era uma pegadinha. Eu sempre tento estimular o aluno, eu tento fazer ele errar pelo meu tom de voz, né? A gente obedece ao tom de voz, não adianta, né? É algo orgânico, né? Então, tu sabe se a pessoa está falando uma verdade ou uma mentira pelo tom de voz dela, né? Se tu conhece a pessoa profundamente. Por isso que eu tento, às vezes, estimular o aluno a errar para ver se ele está acompanhando o meu tom de voz ou se ele está raciocinando. Vou repetir o meu raciocínio. Eu olhei para o espelho e me perguntei, parece que foi cavado? E eu olhei, não, porque se eu cavo alguma coisa na vida, ela fica assim, nunca assim. O dia que tiver na areia da praia, começar a cavar e brotar um bolo onde tu cavou, chama um padre, é o efeito paranormal. Tá beleza? Beleza? Então eu vou repetir. Ah, não cavei, porque quando eu cavo, fica côncavo. Beleza? Aí, só por ter mudado o espelho de lado e eu ter falado agora, para estimular tu a acreditar que mudava, a galera, alguns pensaram, ah, é côncavo agora. Mas olha para esse espelho, cara. Tá cavado esse espelho? Não. Olha o montinho como é que ficou. Não cavei, por isso que é convexo. Olha esse espelho aqui, ó. Olha esse espelho, tá cavado? Se cavou, fica como? Côncavo. Cavou, fica côncavo. É assustador, tu não pode errar, tu não tem o direito de errar. Concorda comigo, cara? Não tem problema. Cava, fica assim. Certo? Beleza? Então, essa superfície ficou como, olhando daqui? Cavando, côncava. Superfície côncava. Se eu olhar ela do outro lado, ela é côncava. Parece que eu cavei do lado de cá? Não, né? Porque ficou um monte, né? Quando eu cavo, fica um buraco. Então, olhando para o lado de cá é convexa. Dá para ver o
É isso? Pois é, olha que interessante. Primeiro, agora eu parei, nesse momento, quando te confundiu aqui, eu parei de te ensinar espelho. Agora eu não estou falando mais de espelho, esquece os espelhos por enquanto, beleza? Olhando assim, o que essa superfície é? Ela é convexa, porque não está cavada. Porém, a mesma superfície, olhando daqui, ela é? Uma superfície pode ser côncava ou convexa, depende de onde tu olha. Tudo bem até aqui? Se tiver cavada a superfície para ti, tu fala côncava. Se não estiver cavada, a mesma superfície convexa. Beleza? Ou seja, ó, eu digo que é côncavo, tu diz que é o que, amigo? Convexa, tá vendo? Nós estávamos olhando para a mesma estrutura, eu olhando pela parte cavada, falei que era côncava. Ele olhando pela parte não cavada, falou que era convexa. Tá, essa fase foi? Usa o exemplo da colher. Sim, não, eu não estou preocupado com o exemplo. Eu estou com exemplos, é o que não me falta. Já vou usar esse exemplo, ótima ideia. Então agora olha só que loucura. Sabe o que é esse rabisquinho, moça? Me ajuda aqui, sabe o que é esse rabisquinho? Não. Pois é, era isso que estava te confundindo. Eu já, nas outras aulas, eu mostrei que a parte rabiscada é a parte da parede, a parte não refletora. A parte que não está rabiscada é a parte espelhada. Era isso que estava te confundindo. Tá beleza? Qual é a parte espelhada? É a parte de fora, é a parte não cavada, convexa. Qual é a parte espelhada? É a convexa, é a parte de fora. Qual é a parte espelhada? É a de dentro, cavada, côncava. Qual é a parte espelhada? É a de dentro, côncava. Ou seja, o espelho pode ser espelhado do lado de cá e do lado de cá, não pode? Aí eu olho desse lado e vejo um espelho côncavo. Se eu olho o mesmo espelho do lado de cá, eu vejo um espelho convexo. É o máximo que eu posso fazer, mas é possível que tu não digira hoje isso. Aí tu vai ter que dar uma estudadinha a mais para dar uma digerida depois. Beleza? Mas é muito simples. Eu vou te falar, cara, que quando eu aprendi isso, eu decorei, eu demorava para pensar no assunto. Até que um dia eu percebi que o nome me diz o que está acontecendo, cara. Aí eu fico com vergonha de mim mesmo. Meu Deus, como é que eu não olhei para a palavra e não entendi que para uma coisa ser côncava, ela tem que ser cavada. Só isso. A colher. A colher é um exemplo de um espelho côncavo ou convexo. Depende. Se eu olho a parte cavada da colher, eu estou olhando um espelho côncavo. Se eu olho a parte de fora da colher, eu estou olhando um espelho convexo. Só isso. Beleza? Ô galerinha, olha só. Para que tu manche de espelhos esféricos, tu precisa saber alguns elementos dele. Tá vendo essa esfera? Eu nunca uso a esfera como espelho. Eu uso apenas uma calota esférica. Apenas uma parte dela. Mas tinha um certo centro essa esfera original, né? Tudo bem para vocês que ali é o centro? Então o nome técnico se isso aqui é um espelho, observem que eu não disse qual parte é espelhada, deixei em aberto, então ele pode ser côncavo ou convexo. Esse centro aqui da esfera que originou o espelho é chamado centro de curvatura. Centro de curvatura. Vocês têm que saber o nome desses elementos, tá? Por incrível que pareça. O nome desse eixo imaginário que divide o espelho bem ao meio ali, ó, é chamado eixo principal. Esse ponto onde esse eixo imaginário chamado eixo principal bate no espelho é chamado de vértice. Vértice do espelho. Mas o ponto mais importante de um espelho esférico é justamente o ponto médio entre vértice e centro de curvatura. É o foco. F é o ponto mais importante. Foco. Além desses elementos bobos, eixo principal, vértice, centro de curvatura e foco, eu só preciso que tu saiba mais duas coisas. Essa distância, ó, a distância do vértice até ou a distância do foco até o centro de curvatura, que são iguais à distância, são chamadas distâncias focais. Cuidado que esse é F minúsculo, tá vendo? É uma distância. E a distância do centro de curvatura até o vértice, que seria o raio da esfera, consegue enxergar?
seria o raio da esfera, é chamado de raio de curvatura. Que relação existe entre o F e o R? 2F igual a R. Ou, se tu preferir, F é igual a R sobre 2. Primeira fórmula para espelhos esféricos. Aliás, né, aquela fórmula anterior, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, ela também serve para espelhos esféricos. Ela também serve. Mas essa aqui é a primeira fórmula exclusiva, né, digamos assim, para espelho esférico. Professor, essa fórmula aparece no vestibular? E de regra não. Porque é muito boa essa fórmula, né? Tem a ver com saber como é que é a estrutura do espelho, os elementos do espelho. Se a galera consegue lembrar já do ano passado os elementos do espelho, ótimo sinal. Se não conseguiu lembrar, dá uma lida mais em casa, faz exercícios mais básicos, para que tu consiga absorver essas ideias. Como é que a gente usa aquela fórmula no espelho esférico? Vamos fazer exemplos já. Agora, olha só, antes de ir para os exemplos, eu preciso mostrar algumas coisas muito interessantes aqui nos espelhos esféricos. Esse é de que tipo mesmo? É isso aí, olha pela parte espelhada e vê se está cavada. Se está cavada, côncavo, lógico. Né? A parte espelhada é a não rabiscada, lembra? A parte rabiscada não é espelhada. Existe a grande possibilidade de o vestibular te pedir para fazer análise gráfica do espelho. Para que tu consiga fazer essa análise gráfica, tu tem que decorar alguns raios gostosos de desenhar nesse espelho, chamado de raios principais ou raios característicos. O que chega paralelo sai pelo foco. Quando o meu professor me ensinou isso, eu pensava o seguinte: o foco é mágico, o foco atrai a luz. Ele não me explicou por que chega paralelo, sai pelo foco. Chega paralelo, só quem repete, a meia dúzia, pai, que repete e que aprende. O resto tá rasgando meu dinheiro. Manda pro intercâmbio, pai. Manda para amadurecer. Depois que amadurecer, tu manda de volta. Pode. Gasta dinheiro à toa aí, ó. Uma viagem. Chega paralelo! Ó, meia dúzia de gato pingado. Me perdoa, quem não repete eu não posso salvar. Me perdoa. Então olha só, chega paralelo. Tá melhorando, pai. Tá melhorando. Chega paralelo, sai pelo foco. Por que chega paralelo, sai pelo foco? Tem um certo ângulo. Tu consegue imaginar que ali tem um mini espelho plano? Mini espelho plano. Tem a reta que sempre vai estar no centro de curvatura. E o ângulo de... tem que ser igual ao ângulo de... só por isso. É por isso que chega paralelo? Claro! E devido à reversibilidade dos raios de luz, o raio que chega pelo foco, pô, é 2 em 1 esse raio. Chega paralelo? Chega pelo foco? Já estou menos chateado. São 4 os raios principais ou raios característicos. São 4. Eu quero que tu saiba os 4. Professor, mas me contaram que sabendo 2 já dá para desenhar. Mas vai que no vestibular o cara te cutuca na questão teórica sobre um dos outros que tu não decorou. Então vamos decorar todos de uma vez. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Aqui está a reta normal, né? E já que tem o eixo principal, ó o macete. Pronto, todos saem com o mesmo ângulo, né, galera? Só que esse é bom lembrar disso para tu duplicar a distância dele até o eixo principal, e é um raio gostosíssimo de desenhar. Chega pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Chega pelo vértice, todos saem com o mesmo ângulo, mas esse é assim que a gente decora mesmo. Parabéns. Esses são chamados raios característicos ou raios principais. Raios principais. Tem tudo na apostilinha também. Último raio que também é legal de usar, cara. Eu não gosto muito de usar ele nos meus desenhos, mas tem colegas meus que preferem usar esse raio. E ele é um raio bom de desenhar também, tu vai entender por quê. O raio que chega pelo centro de curvatura... como é que será que ele vai se refletir? Usa a tua intuição aí. Né? Porque a reta normal está aqui no centro de curvatura, como eu disse, o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0 também, ele volta sobre ele mesmo. Chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. Ou eu prefiro, chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Chega pelo foco.
sai paralelo, chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, ou volta sobre o centro de curvatura. Outra, eu não estou querendo que tu repita exatamente igual, eu estou querendo que tu participe, que tu mexa teu cérebro e decore mais fácil isso aí. Quando nós vamos trabalhar com espelho convexo agora, né? Olha só a parte espelhada, não está cavada. Convexo é então eixo principal, centro de curvatura, porque era o centro da esfera, foco, vértice. Eu preciso que tu saiba desenhar os 4 raios principais ou raios característicos também nesse espelho. Como? Vamos ver. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. É que tá 2 em 1 ali as flechinhas. Parabéns, garota, gostei de ver, certo? Muito atenta. Ela só enxergou 3 cores, mas é que eu fiz o laranjinha na ida e na volta ali, né? Usamos a reversibilidade dos raios de luz para decorar com mais facilidade o raio. Ô, professor, por que o foco, o vértice ali está diferente? Está no lado da parede. Porque forma a imagem. Na verdade, ó, para te falar a verdade verdadeira, é pelo fato de o centro de uma esfera ser dentro da esfera. Concordas comigo? Por sorte, essa esfera espelhada está espelhada por dentro e o foco fica por lado onde tem luz. Podemos dizer que é um foco real. Porém, cara, essa esfera foi espelhada por fora. O centro dela ficou onde a luz não passa. O foco também, podemos dizer que é um foco virtual. Porque a luz não pode bater nele, a luz está passando por ali. Ótima pergunta, garota. Beleza? Então é pelo fato do centro da esfera ficar no centro dela mesmo, que gera aquela anomalia ali, digamos. Agora olha que interessante, o raio que chega paralelo, só que a luz pode penetrar no espelho? A luz reflete, né? Ela não penetra, né? Eu faço uma pontilhada, um prolongamento. E aí eu faço o raio se refletir na direção desse prolongamento. Porque dessa forma, eu estou garantindo que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de... A galera tem que ter mais cuidado com o espelho convexo, por causa desses prolongamentos. O cara que não está acostumado a fazer esse desenho, ele trava na hora que ele vai fazer pela primeira vez. Só mais um pouquinho. Chega pelo foco, sai paralelo, atinge o vértice, volta com o mesmo ângulo, ó, o macete da sinuca que o cara usa ali, ó. E finalmente chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, porque bateu em cheio no espelho, ó. Olha como é mais delicado desenhar os 4 raios característicos do espelho convexo. Merece uma tentativa. De repente, no início da semana que vem, será que consigo? De cabeça fazer os raios? Aí às vezes tu olha, meu, que nojo. Eu tive que tentar várias vezes para ficar meia boca no meu desenho. Desculpa a demora, alguém fez uma colocação. Fica à vontade, meu querido. O eixo principal, porque olha só, se tu vai lá ali em Iguaçu, tem uma fábrica de espelhos, né? O cara vai lá ver uns caras fazerem o espelho, é bem bizarro. Primeiro tem uma esfera de vidro. Tem uma esfera de vidro. Se ela é uma esfera de vidro, é aquela história, eu posso olhar ela por um lado ou pelo outro. Convexa, côncava. O cara pega 2 sprayzinhos de tinta lá, 2 misturinhas, um de alumínio, outro de um secante lá, e faz assim, ó, e brota um espelho. É assustador. Geralmente eles fazem isso de um lado e pintam de preto para proteger essa camada espelhada, para ela não arranhar. Se eu fizesse isso aqui, ó, espelhei, pintei de preto, eu só vou poder ver o espelho daqui. Concorda comigo? Eu representaria assim o espelho. Beleza? Eu pego esse espelho e vou instalar, sei lá, na esquina da minha casa para poder sair da garagem. Aliás, esse não vai me ajudar. Certo? Os espelhos, eu teria que dar, me vendesse errado o espelho. Aí ele ia lá outro dia, pegar uma esfera de vidro cortadinha, uma calota esférica, ele ia espelhar por dentro, ia pintar de preto para proteger a camada espelhada. Eu representaria isso assim, né? Aí eu, beleza, agora eu instalo isso aqui na esquina da minha casa para poder sair ali e não bater nos carros. Já que aumenta o campo visual, nós já vamos chegar nessa parte. Não vem nenhum eixo principal grudado no espelho.
Mas eu, doente que sou, resolvo fazer cálculos com esse espelho para ver se esse espelho está bem feito lá em casa. Para que eu pudesse medir, botar um objeto diante do espelho, medir a distância até o espelho, seria legal eu pegar um nylon, esticar na minha sala bem retinho e colocar ele passando bem pelo centro do espelho. Isso seria uma ótima referência para eu poder alinhar os espelhos, os raios laser que eu vou usar para refletir no espelho. Esse seria um exemplo de eixo principal. Como aqui na física nós não estamos preocupados com a prática do dia a dia, o que é o eixo principal? É uma linha que eu imagino atravessando o espelho no meio. Então tem um espelho lá na minha vida, eu posso psicologicamente botar uma reta imaginária nele. Como é o nome dessa reta imaginária? Eixo principal. É uma reta imaginária. Só para a gente poder estudar o espelho com mais calma, porque senão eu fico pensando o seguinte, eu quero botar um objeto aqui. Onde é que eu vou botar o objeto se eu não tenho um eixo para pensar? Eu vou botar o objeto aqui, vou botar o objeto aqui. Quando eu tenho o eixo principal, eu boto o objeto com o pezinho em cima do eixo principal. Aí eu faço o raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Aí eu posso ver onde os raios se encontram, vejo como é que vai ser a característica da imagem. Nesse caso, qual foi a característica da imagem? Maior, menor ou igual? Menor em tamanho. Direita ou invertida? Invertida, ficou de cabeça para baixo, ó. Virtual ou real? Real, porque foi feita de luz de verdade, né? Não tive que fazer prolongamento. Se eu tivesse que fazer prolongamento, seria virtual. Quer dizer que quando o objeto estiver atrás do centro de curvatura, a imagem sempre vai ter essa característica, certo? Mas isso é uma coisa que eu vou continuar na próxima aula. Eu preciso que tu te acostume primeiro com esses raios, para que na próxima aula eu possa fazer o estudo gráfico dos espelhos e aí sim começar a jogar aqueles valorzinhos ali na fórmula. Para a colega que ficou curiosa com o valor, com o cálculo ali, ó, eu digo que o objeto tem 5 centímetros. Digo que ele está a 10 centímetros do espelho. Digo que a imagem está a 4 centímetros do espelho. Dá para calcular o tamanho da imagem? Dá. Como? É menos 10. Olha que legal, cara. Olha que legal. Vamos ver. I sobre O igual a menos P' sobre P. A altura da imagem eu não sei. Qual é a altura do objeto? 5. Menos 4, menos é da fórmula, 4 porque está do lado da luz, então é positivo o valor do P'. E 10, que é o valor do P, 10. Está dividindo, passa, vai ficar menos 20 dividido por 10 e igual a menos, por que menos? Porque de cabeça para baixo. Boa, garoto, boa, muito bom. Esse seria um exemplo de cálculo. Difícil o cálculo? Tranquilinho, né? É só se acostumar. Já dá para tu arriscar uma ou outra. Na verdade, galerinha, olha só. É aquilo que eu te falei. O ideal... Esse é o volume 1. O ideal é que antes de tu vir para minha aula, e para qualquer aula, cara, tu vai virar um monstro, bicho. Se tu lê a matéria antes da aula, bicho, tu humilha a concorrência. É humilhante. É humilhante, cara. Quando eu comecei a fazer isso, a galera começou a achar que eu era gênio. Oh, Otávio é gênio, só tira 10, só tira 10. Eu ficava, meu Deus, eu estou lendo a apostila antes da aula e faço as minhas tarefas. Qualquer um que faz isso parece gênio perto dos normais que ficam paquerando no Facebook 6 horas por dia. Tu imagina se tu usasse o tempo do Facebook para estudar? Tu ia virar um gênio em qualquer área da tua vida. Tu ia aparecer na capa dos jornais daqui a 20 anos. Eu nunca conheci ninguém que estudasse 6 horas por dia na minha vida toda. Nem os caras mais geniais que conheci na minha vida não estudavam 6 horas por dia. Imagina se tu estudar 6 horas por dia. Tu vai ser um monstro do conhecimento. Não te esquece. Eu te digo isso, cara, porque na hora que tu perceber que tu passou a boa parte da tua vida batendo papinho no Facebook que não te levou a nada, tu vai deprimir. Cuidado com isso, cara. Valeu, galerinha! Tarefa o que é? Lê tudo que tu puder sobre espelho esférico e trazer dúvida já na próxima aula, que a gente só vai avançar. Valeu!